Olá, meus queridos engenheiros! Que alegria de estar aqui de volta. É o professor Matheus. E nesse vídeo vamos abordar a atividade 1 da matéria de circuitos elétricos, pessoal. Matéria muito importante e muito legal, que eu gosto muito, pessoal. Resistores, capacitância, indutância. Eu lembro quando eu fiz essa matéria, quando eu estava na graduação, provavelmente a gente ia uma vez na semana no laboratório, né? De elétrica, e era muito interessante ver os aparelhos, como a prática convergia para a teoria. Então, muita atenção nessa matéria. Dediquem, porque é algo que realmente é muito importante na vida prática, tá bom? Mas antes de iniciar, eu quero pedir o seu apoio, se inscrevendo nesse canal, deixando o seu like, compartilhando com os amigos. Estou ajudando não só nessa matéria, mas engenharia econômica e todas as matérias do atual módulo. Então, contem comigo, pessoal. E eventualmente, se eu esquecer de gravar alguma atividade, algum mapa, é só me chamar lá no WhatsApp e pedir. Faço com o maior prazer. É que realmente eu esqueço, pessoal, às vezes. Porque são muitas turmas que eu dou aula, né, nas faculdades que sou professor. Fora o escritório de cálculo estrutural onde eu atuo como engenheiro. Então, é muita coisa, mas contem comigo, tá bom, pessoal? Então vamos lá? Nossa atividade maravilhosa. Ele nos deu um circuito elétrico com 3 malhas. E aqui o nosso intuito é calcular essa IX aqui, ou seja, essa corrente X, através da técnica da análise dos circuitos, com valor, com os exercícios. Tá, questão 1, vamos lá. Então é calcular IX, a questão 1, porém usando a lei das malhas. E na questão 2 é a mesma coisa, porém, em relação ao objetivo, né? O mesmo objetivo, ou seja, calcular IX, porém, utilizando o método dos nós. Beleza? Tranquilo, né? Vamos lá, então. Aqui está o nosso circuito, beleza? Então a gente vai começar aí calculando pelo método das malhas, né? Então a gente tem 3 malhas, certo? Malha 1, malha 2 e malha 3 representadas pelas suas respectivas correntes. Então o que a gente vai fazer, pessoal? A gente pode calcular, começar de trás para frente. Vamos calcular malha 3, depois a malha 2, por fim a malha 1, se necessário. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Vamos lá então, gente, ó. Então a gente vai começar nosso cálculo maravilhoso, então, Então vamos lá, questão 1. Então primeiro aqui, questão 01. Então na primeira questão, meus queridos, a gente vai começar analisando a malha 3, aqui da extremidade, tá? Então vamos lá. Se a gente analisa a malha 3, qual é o equacionamento? A ideia aqui, pessoal, é a gente calcular o equacionamento que a gente tem. Se você analisar bem, nada mais é do que um somatório de tensões. Então a gente vai vai calcular a tensão que cada aparelho exerce aqui, ou seja, a tensão que cada resistor tem, considerando as correntes que por ele passam, e somar essas correntes, sabendo que o somatório naturalmente tem que zerar, né? Então vamos lá, ó. Se eu começo pela malha 3, muito importante é analisar o sentido. Aqui ele já deu, então não é a nossa escolha arbitrar sentido. Não, ele deu explicitamente, ó, sentido do I3. Então nesse caso, como é a malha 3 que a gente está analisando, então os polos dos resistores pelos quais a corrente entra, a gente considera como positivo, ou seja, então aqui, para análise da malha 3, vou considerar aqui o mais, vou considerar aqui menos. Porque ela vai entrar aqui, ó, nesse sentido aqui que ela tá, ela entra aqui, percorre, entra aqui e sai aqui. Então aqui vai ser menos. Beleza? Entenderam? Ótimo. Então, ó, considerei os polos. Então vamos lá. Eu vou calcular a voltagem, ou seja, a tensão presente em cada polo. E aí, se ela está entrando no sentido positivo, voltagem entra na equação positiva. Se for no sentido negativo, entra negativo, beleza? Então, ó, o I3, ele vai entrar na parte positiva do resistor de 10. Então, vai ficar... Tensão é nada mais, nada menos do que... Gente, do que... do que resistência vezes corrente, né? Corrente vezes resistência. V igual a RI. R vezes I. Então, vai ficar... Quem é o R? Vamos lá. Vai ficar R3, que vale 10, né? Então é 10.000, porque é quilo. Quilo é 1.000, né? Então é 10.000 vezes I3. Vai entrar aqui também, ó, nesse de 60. Então mais 60.000 vezes I3. E agora atenção. Porém, quando essa corrente continua circulando, olha lá. Ela vai entrar
ela no sentido negativo, certo? O primeiro contato dela com a fonte de tensão. Então aqui vai ficar menos 5, porque aqui já é tensão direto. Acabou a contribuição de 3 para esse cálculo. Agora a gente vai verificar que a tensão, por exemplo, se eu pego o resistor R3, repara que não é só I3 que passa por ele, tem uma outra corrente, que é o I2, porque o I2 vai percorrer tudo e vai entrar aqui. Só que, ó, repara, ele está entrando aqui. Nessa pontinha e nessa pontinha é menos, então vai ficar menos R vezes I. R, resistência, 10.000, que é o R3, vezes a corrente, que agora é I2. Tranquilo, mamão com açúcar, papai é sugar. E agora? Bom, agora a gente olha o outro resistor em questão da malha 3, que é a malha análise. Olha lá, se você olha bem, na malha 3, na malha 3, né, o resistor R2 também passa por ele essa resistência aqui, ó, maravilhosa, que é o R1, vai circular e depois vai descer e entrar aqui. Só que aqui, olha lá, é a ponta negativa, então vai ficar menos o resistor, que é 60.000, vezes a corrente, que é I1. Beleza? Tranquilo, gente? Não tem segredo. Pegou a ideia? Acho que tranquilo, né? Não tem segredo até aí. Beleza? Show? Perfeito, né, pessoal? Então vamos lá. Então, ó, isso aqui vai ficar 10.000 e 3 mais 60 e 3 menos 5 menos 10.000 e 2 menos 60.000 vezes quem é o I1. Se você analisar bem, o I1 é essa corrente aqui, certo? Mas, ó, se você pega, faz o retrocesso, olha lá, retrocedendo, é essa corrente maravilhosa aqui. Concorda comigo? Sim ou não? Pegou a ideia? Foi, né? Tranquilo, né? Não tem segredo. Então, o que a gente conclui, perdão? Que, na verdade, esse 1 ele já tem um valor definido. Ele vale quanto? Então, pessoal, o que a gente conclui? Que ela vale 1 mA. Só que, olha bem, o sinal, o sentido é para cá, né? Ou seja, se a gente pegar essa setinha aqui, quando chegar aqui na parte de cima, ela tá para cá. Só que aqui a fonte de corrente, ela tá para a esquerda. Ou seja, sentido oposto. Essa voltinha aqui, esse círculo, ele é arbitrário, tá? Então, o sentido, como a gente não sabia a priori, não sabe a priori o valor, a gente arbitra. E aí o exercício já arbitrou, nesse sentido que é o sentido horário. Só que aqui em cima a gente vê que a fonte de corrente, perdão, está no sentido oposto. Então, o que isso significa? Que é nada mais, nada menos do que... vai ter. Sendo assim, então, aqui vai ficar menos... menos... Era 1, né? Então vai ficar 1 vezes 10 a menos 3, porque é miliampere. Então 001. E aqui é igual a 0. Beleza? Pronto. Então agora aqui, pessoal, é muito tranquilo, porque vai ficar 10.000 e 3 mais 60.000 3 menos 5 menos 10.000 e 2. E isso daqui... menos com menos dá mais, só que eu vou passar para o outro lado, que vai ficar melhor. Não, nem vou fazer isso agora. Vou fazer, ó, isso aqui menos com menos dá mais, certo? Então, ó, vai ficar 1, 2, 3. Isso aqui vai ficar mais 60, que é igual a 0. Tranquilo, né? Então, o que a gente pode fazer? Então, isso daqui equivale a 10.000 e 3 mais 60.000. Ah, aqui eu já posso juntar, aliás, né? Quanto que é 10.000 mais 60 dá 70. Então, isso aqui é 70.003, certo? Menos 10.000 e 2. Tudo isso é igual a 60 menos 5 dá 55. Só que passa para o outro lado. Com qual sinal, meu queridinho e minha queridinha? Já sabem, né? Passa com o sinal negativo. Então, lá do outro lado aqui vai entrar... menos 55. Pronto, temos a primeira equação. Olha lá. Beleza? Não tem segredo. Tranquilo. Ótimo. O que a gente faz com isso? Nada, segura agora. Por quê? Porque agora a gente vai para a malha 2. Então, ó, malha 2. Se a gente olhar a malha 2, o que temos? Vamos lá.
Na malha 2 é o mesmo raciocínio, pessoal, mesmíssima coisa. Só vai mudar agora a malha analisada, só que o raciocínio é rigorosamente a mesma coisa. Ó, na malha 2, agora a corrente, né, que é de análise aqui, né, que a gente está analisando é essa daqui. Então é nesse sentido. Então, ó, ela gira, vai entrar aqui, aí depois passa, entra aqui. Então aqui é positivo. É a extremidade do resistor que a corrente vai entrar. Logo o outro é negativo. Ela vai continuar aqui na malha 2, entrou aqui. Opa! Então essa extremidade é positiva, essa é negativa. Pegou a ideia? Foi? Tranquilinho. Mamão com açúcar, papai é sugar, gente. Mais fácil que ganhar do Vasquinho da Gama. Vamos lá, vamos lá. Beleza, e agora, gente? Agora é só fazer a mesma coisa, equacionar as tensões. Então, ó, vai ficar a corrente que multiplica esse resistor aqui. Então, vai ficar I2 vezes 55.000. Vamos lá. Então, ó, I2 vezes 55.000 mais I2 que multiplica aquele outro resistor aqui, que é o R3, que dá 10.000. Então, é vezes 10.000. Ok. E ela vai continuar percorrendo, só que aí ela entra aqui, ó. Olha lá, entrou aqui. E aqui é o polo negativo, então entra menos 12 aqui. Menos 12. Excelente. Perfeito. Então, em relacionado a I2, ok. Só que, ó, mesmo caso, esse resistor R3 aqui vai ter uma corrente, a corrente do outro lado também passa por ele. Olha lá. O I3 vai entrar aqui, ó, aqui embaixo. E aqui embaixo é negativo. Então vai ficar menos I3 corrente vezes resistência. I3 vezes 10.000. Ou, então vai ficar aqui, ó, menos I3 vezes 10.000. Perfeito. Mesma coisa aqui, ó, para esse resistor R1. Então, ó, eu vou ter quem aqui no resistor R1, se você olhar bem. Ora, vai ter, nesse caso aqui, gente, minha garganta. Eu vou ter aqui qual é a corrente lá, ó, que tá circulando, né? Ele arbitrou para a malha 1 é I1. Então, I1 vai vir, ó, e quando ele vai vir, vai percorrer aqui, ó. Quando I1 percorrer, ele vai entrar bem aqui. Só que aqui é o polo que negativo, certo? Então vai ficar I1 vezes R1. Então vem aqui menos I1 vezes R1, que é 55.000 vezes 55.000. Tudo isso, portanto, é igual a zero. Tranquilo, gente? Segredo. Mamão com açúcar, papai é sugar. Beleza? E agora? Agora é a mesma coisa. Então vai ficar, ó, I2 vezes 55.000, 55.002. Mais 10.000, 55 mais 10 dá 65. Então isso aqui é 65.002. Beleza. Depois, menos o I3. Calma aí, deixa eu fazer diferente. I3 vezes 10.000 dá 10.003. Beleza, perfeito. Menos I1 vezes 55.000. Então vai ficar, a gente já viu que I1 é menos 0,001. Então copia ele e multiplica 55.000. E tudo isso é igual a, era menos 12 aqui, passa para lá, 12 positivo. Morreu, beleza. E agora, o que a gente tem, pessoal? Ó, agora é facinho, né? Mamão com açúcar, papai é sugar. Por quê? Porque isso aqui vai ficar 65.002 menos 10.003. Tudo isso é igual. Quando você multiplicar aqui, ó, pensa comigo, isso aqui vai ficar mais, né? Mas assim, eu vou copiar aqui mais uma linha e a gente passa para a próxima. Menos com esse menos aqui, ó. Menos com menos a gente já viu lá no ensino médio que é mais, né? Menos vezes menos é mais. Então vai ficar 0,001 vezes 55.000 sobra 55. Tudo isso igual a 12. O que eu concluo então? Ora, então isso aqui vai ficar a mesma coisa. Então é isso. Aqui vai ser igual a quanto, pessoal? 55 vai passar o quê? Negativo. Então vai ficar 12 menos 55 vai ficar menos 43.
Tá aqui, meu queridinho, minha queridinha. Não tem segredo. Olha aí, tá na mão de vocês. Beleza? Tranquilo? E é o que eu quero atentar a atenção de vocês é o seguinte, olha. Nessa equação, quais são as variáveis? I2 e 3, certo? Então, ó, I2 e 3. Na equação de cima, quais são as variáveis? I3 e 2. Ora, então, essas duas equações, elas por si só, já nos fornecem o valor dessas variáveis, ou seja, de I2 e 3. Então, ó, o que a gente faz? Portanto, temos o seguinte. O que a gente tem, então, pessoal? Simples, né? Eu tenho duas equações. O seguinte, sistema linear que vocês tanto amam. Qual vai ser o meu sisteminha, então? Ó, vou ter aqui... É curioso não, né? Interessante, né? Sistema linear é algo que a gente aprende lá no ensino fundamental. Nono ano, oitavo ano. E olha aqui, a gente está no ensino superior. Uma das matérias mais importantes e difíceis do curso. E aquele ensinamento lá de trás permanece sendo muito útil. Então isso explica, pessoal, e comprova que de fato o raciocínio, o aprendizado é sequencial. Tá tudo conectado. Beleza? Então a gente tem um sistema linear com essas duas equações. Beleza, né? Tranquilo até aí. E aí, como que a gente resolve? Ora, pessoal, tem várias e várias formas de resolver esse sistema linear. Você pode isolar uma variável e substituir o resultado na outra. É uma opção. Só que aqui, o que dá pra gente fazer, pessoal, que vai nos ajudar, vamos ver qual a forma mais fácil que a gente pode resolver aqui. Simples, vamos lá. Ó, a gente pode dividir 65, não dá, né? Não tem problema. Excelente. O que a gente vai fazer? A gente pode multiplicar... Só um minuto. Pronto, pessoal, voltei. Fui beber... Fui beber água ali, porque a garganta aqui, meu Jesus, ela falou. Bom, não tem problema, vamos lá. Ó, pessoal, o jeito mais fácil de resolver. Ó, o macete, hein? Usa muito isso, a gente aprende. Nunca esqueci, quando eu tava no terceiro ano do ensino médio, macete de vestibular, né? Porque é uma loucura, a gente estuda muito, muita matéria, e é cheio de macetes para agilizar o processo. O que a gente faz? O professor meu de matemática me ensinou isso, eu nunca esqueci. Ó, é simples, Matheus. Olha a equação, uma das equações, olha, vê se tem algum... Qual é o número que você multiplica uma das variáveis de uma das equações, de modo que, depois dessa multiplicação, esse elemento fique em valor absoluto idêntico ao elemento, a esse elemento da equação de baixo, porém com sinal trocado. Calma, eu sei, vocês não entenderam nada. Ó, vou explicar. O que a gente vai fazer? Tá vendo aqui embaixo? A gente tem 70.003. Concorda comigo? Ok. E quem é esse mesmo elemento, ou seja, o múltiplo de 3 na equação de cima? Tá aqui, ó. Só que é 10.000. Sinais são trocados? São. Aqui é positivo embaixo e em cima é negativo. Perfeito. Excelente. Então só muda o valor em si, né? O número. Por quê? Porque embaixo é 70.000 e em cima é 10.000. Concorda? Beleza. Aí qual é esse macete? Qual é o número que eu tenho que multiplicar menos 10.000 de modo que se torne menos 70.000? Ou seja, eu preciso achar um número que multiplicado eu encontre esse carinha aqui de baixo, porém com sinal trocado. Simples, né? Olha lá. 10 é 10.000 que eu tenho, né? Ou seja, 10.000, quero multiplicar 10.000 vezes um número qualquer x, de modo que é menos 10.000, né? De modo que ele me dê menos 70.000. Simples assim. Ora, ficou muito fácil, né? 4 zeros eu corto. Isso aqui vai ficar menos x é igual a menos 7. Ou seja, menos corta com menos, x é igual a 7. O que eu concluo com isso? Eu vou multiplicar a equação de cima por 7. E depois que eu multiplicá-la, eu vou ter o menos 70.003. Entendeu? Então, acompanha o raciocínio. Então, ó,
multiplicando. Ah, pode fazer isso? Óbvio que pode. Se você multiplicar, evidentemente, todos os elementos da equação em questão. Então, vou, multiplicando. Vou chamar aqui de equação 1 e equação 2, tá? Multiplicando a equação 1. Equação 1 por 7. O que a gente vai ter? Ora, então vai ficar, vamos lá. Vou multiplicar os 65.000 vezes 7. Vai ficar quanto? 65.000 vezes 7 vai me dar 455, não é? 455.002. Beleza. Menos 10.000 vezes 7, a gente já viu, né? Menos 70.003. Que é igual 43 vezes 7... 43 vezes 7, 301. Então, isso aqui vai ficar menos 301. Pronto. Entendeu a ideia? Ok. E a equação de baixo? Equação de baixo, queridinho, você não vai fazer nada, só vai copiar. Olha lá, permaneceu intacta. Pronto. Entenderam a ideia, né? Pegou a ideia? Foi? Beleza. Ah, e aí, o que você ganhou com isso? É simples. E agora, o que a gente faz? Assim... Somando, olha que legal, somando as equações, o que a gente vai ter, pessoal? Então, a gente vai ter que... Vamos lá. Vou copiar aqui, ó. E vou colar aqui embaixo para a gente fazer a soma. Então, ó, somando isso... O azul, vou colocar aqui até de rosa. Então, somando... O que eu vou ter, ó? Vou colocar aqui, ó. Qual vai ser meu resultado? Eu volto pro azul. Ó, então vai ficar... Tem que somar arroz, berinjela com berinjela, né? Por favor. E 2, você soma com I2. Então vai ficar 455.002 menos 10. 455 menos 10 dá 445. Então, 1.002. Beleza. E agora qual é o pulo do gato? 70.003 menos 70.003 vai me dar mais 0. Ou seja, você eliminou uma variável. Entendeu a ideia? Essa é a explicação, macete. Porque assim, com essa, a gente chama isso de mecanismo matemático. Com isso, você já elimina direto uma variável e aí resolve seu sistema linear. 301 mais 55 dá 356. Menos com menos, então é menos 356. Tá claro? Beleza, né? Mamão com açúcar, papai é sugar, gente! Não tem segredo. E agora, o que a gente faz, professor? Agora, queridinha, agora é aquela hora maravilhosa. Por quê? Porque isso aqui ó, vai ser 445.002, que é igual a menos 356. Logo, o 445.000 tá multiplicando e ele vai passar para o outro lado o quê? Se ele estava multiplicando, ele faz o quê no outro lado? Passa dividindo. Então, ele vai ficar aqui dividindo 445.000. E olha lá. Então, esse I2 é igual a quanto? Olha lá. 356 dividido por 445.000. Olha lá. 0,0008. Beleza? Pegou a ideia? Então, isso daqui deu menos 0,00. Tem mais um, não? 0,8 ampere. Ah, achamos! Olha aí que maravilha. Ah, professor, e esse sinal negativo? O que é isso, professor? Calma, pequeno gafanhoto. Calma. Significa que tá errado, professor? Óbvio que não, né? Claro que não, gente. Significa apenas que o sentido adotado é oposto ao sentido, o sentido real da corrente elétrica. Simplesmente isso. O valor, portanto, qual é o valor de 2? 0,008. Mas é óbvio, lá no final da resposta a gente vai assinalar isso. Calma. Então a gente encontrou I2, certo? Beleza. Então, com isso a gente pode encontrar também o I1. Como assim? Ó, posso pegar, por exemplo, a primeira equação. Assim, o que a gente faz? Substituindo. Tem que escrever assim, pessoal, com frases explicando. Lembrem-se, o meu professor sempre falava isso.
Olha, Matheus, se você quer saber se é suficiente, se está bem explicado a sua resolução, imagina que você é alguém leigo, que não entende nada, e vai pegar esse material. Se você for, nessa condição, capaz de entender, acompanhar todo o raciocínio, significa que está perfeito. Então, para isso, sempre façam frases, ó, multiplicando x por y, multiplicando isso, dividindo por aquilo, assim, substituindo o resultado acima, que é o I2, né? Acima na equação 1, foi a que eu copiei, né? Poderia ser a 2, professor? Claro que poderia. Equação 1 a gente tem. Qual a equação 1? Tá aqui, né, meu queridinho, minha queridinha? É essa equação 1. Então agora é só substituir. Então vai ficar 65.000 vezes I2, que é menos 0,0008. E menos 10.000 vezes I3. É igual a menos 43. Pronto. Agora, pessoal, a calculadora, né? Vamos lá. 0,0008 vezes 65.000. Olha lá, deu 52. Então, isso aqui deu menos 52 menos 10.000 e 3, que é igual a menos 43. Pegou a ideia? Foi tranquilo, ó, não tem segredo. Então, ó, qual o jeito melhor? Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, menos 52 vai ser igual a 10.003. O 10.000 estava negativo do lado esquerdo do igual. Passei para o lado direito, troco o sinal, então ficou positivo. Beleza. Então, o que eu concluo? Ora, menos 52, menos 43 estava negativo aqui, ó, no lado direito, certo? Ele vai passar para o outro lado positivo. Então, é mais 43, que é igual a 10.003. Pegou a ideia? Então, ó, quanto que é? 43 menos 52, 9. Então, isso daqui vai me dar menos 9 é igual a 10.003. Pegou a ideia? Foi? Portanto, o que eu concluo? Que I3 é igual a menos 9 dividido por 10.000. Logo, I3 é igual a menos 0,0009 ampere. Ah, meu queridinho e minha queridinha, encontramos. Então, a gente tem o I2 e encontrou o I3. Concorda comigo? Sim ou não? Beleza? Tranquilo, né? Mamão com açúcar, mamão com açúcar, papai é sugar. Não tem erro. Tá beleza? Até aí? Acho que tá claro, né? Não tem segredo. Beleza? Beleza, pessoal. E agora? Bom, agora a gente calcula o IX, né? Beleza? Lembrando, eu calculei o I3, mas nem precisava do I3, para ser bem honesto. Mas vamos lá. Então, ó, logo IX vale... Qual vai ser o valor de IX? Ó. Então, ó. Vou até copiar aqui, gente, para vocês. Tem aqui. Vou copiar aqui para ficar mais claro. E aqui, tá ótimo. O que acontece, pessoal? Ó, presta atenção, hein? Vamos lá, ó, atenção. Eu tenho que o I2, ele tá aqui, certo? O I2, então o I2 vem aqui. E aí, quando chega no R1, o I2 tá pra cá. Todo mundo concorda comigo, né? Tá aqui esse giro. Então, quando passar por R1, ele tá pra cá. Só que o I1, olha lá, ele tem esse giro aqui. E quando passar para cá, no R1, o I1 tá para cá. Entendeu a ideia? Beleza. E quem é o IX? O IX nada mais é do que a corrente líquida, ou seja, é um menos o outro. Só que o IX, ele tá em qual sentido? Ele tá para cá, certo? Beleza. Então vai ser I1 menos I2. Então, ó, quem vai ser o IX? IX... Nossa, gente. IX... vai ser quem? Vai ser o I1, beleza? Menos o I2. Perfeito. Então, o IX vai ser quem? Perdão, gente. Nossa, Deus. O I1 a gente já viu lá atrás. Lembra? Aqui, ó. O I1, olha lá. Blá, 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 blá. Multiplicou 55. Olha lá. O I1 deu menos 0,001. Lembra disso? Por quê? Porque a gente sabe que o valor dele é esse, só que aí o sentido
do giro aqui, ele adotou no sentido oposto, justamente para você aí do outro lado não cair nessa pegadinha. Porque como o sentido aqui da fonte de corrente está oposto ao sentido adotado, então esse 1 ele é negativo, ou seja, menos 0,001. Essa é a pegadinha clássica, cai muito em concurso. É proposital, tá? Não foi por acaso. Não, é proposital. Justamente para testar se você tinha essa clareza e para ver se você ia considerar o sinal trocado ou não. Beleza? Então aqui vai ficar menos e o menos o I2. E o I2 deu, então é menos o I2. E o I2, por sua vez, deu, olha lá, 0,0008 negativo. Então vai ficar menos 0,0008. Então o IX, portanto, vamos lá, vai ficar mais, né? Ali vai ficar mais. Menos com menos dá mais, então vai ficar 0,008 positivo menos 0,001. E olha lá, tá aí esse valorzinho maravilhoso. Então dá menos 0,0002 amperes. Ou se você preferir, isso aqui multiplica por 1000 e coloca em miliampere. Também pode, beleza? Então essa é a resposta. Esse é o valor de X. Ah, professor, tá negativo. Não tem problema. É só o sinal. E agora você faz a conclusão. Conclusão, ó. Conclusão. Sempre, né, gente? A gente tá no trabalho de ensino superior, curso de engenharia, né? Vamos lá, né? Por favor, vamos honrar aí o curso que vocês estão fazendo, né? Por favor. Ó, então, ó, vou até para agilizar, eu vou digitar porque eu acho que é mais rápido, né? E aí vocês não precisam, porque minha caligrafia não é das mais atrativas, né? Eu entendo. Por favor, né? Me ajuda, gente. Eu também quero ajudá-los. Vamos lá. Ó, portanto, ai, gente, ó. Portanto, com os resultados acima, concluímos, tem um acento agudo aqui, que a gente conclui que Ix é igual a 0,2 microampere. O sinal vale, aí você pode fazer a observação, vale ressaltar que os sinais negativos encontrados nos valores da corrente sinalizam que o sentido real das mesmas é o oposto ao adotado. Simples assim. Nada mais, nada menos do que isso. É simples. Ao adotado na resolução. Tranquilo? Beleza? Simples assim. Tranquilo, gente. Mas essa é a resposta. Pegou a ideia? Então esse foi o método das malhas. Tranquilo? Pegou? Bom, pessoal, perfeito. E agora? Agora a gente vai para a questão 2. Então vem aqui, ó, questão 2, né? E a gente vai fazer a mesma coisa no sentido de encontrar a mesma variável, que é o X, só que utilizando agora o método dos nós, né? Análise nodal, pessoal. Bem legal. Bom, pessoal, então vamos lá. Método dos nós. Vou colocar aqui a figurinha. Não tem segredo, pessoal. Então, ó, o que a gente vai ter? O nosso objetivo é calcular X, certo? Então, ó, a gente vai verificar, analisar esse nó e esse nó. Então, a gente analisando cada um dos nós, a gente primeiro vai verificar qual é a voltagem em relação a cada um dos nós. E depois a gente vai analisar o que a gente verifica aqui, né? Em relação ao nó central. Analisando bem o nó central, o que a gente verifica aqui no nó central, né? Se você olhar bem, ó. Esse nó central aqui, que é o nó 2, né? Então, ó, você pega aqui, ó. Nó 2, o que a gente vai ter, ó? Tem aqui meu nó 2, beleza? E aqui, analisando atentamente, a gente verifica aqui a corrente que a gente quer Ix, ela vai estar entrando nesse nó, beleza? Além disso,
a gente vai chamar a corrente no ramo adjacente, que é no ramo de I2, eu vou chamar ela de IR2. E vou considerar também aqui, pessoal, no ramo vertical, essa corrente aqui, ó, esse sentido é arbitrário, tá, pessoal? A gente pode botar ele saindo, entrando, não importa. E lá no resultado final, o sinal vai nos informar se o chute foi correto ou não. Então, ó, nesse nó I2, eu tenho essa configuração aqui. Tenho o meu IX, o I, a corrente relacionada ao resistor 2, e o IR3, que é a corrente relacionada ao resistor 3. Tá beleza, pessoal? Tranquilo, né? Então, qual é o questionamento que a gente faz nesse caso? A gente soma tudo que entra é igual a tudo que sai, ou seja, o somatório das correntes entrando no nó obrigatoriamente tem que ser igual ao somatório das correntes que está saindo do nó. Como que eu equaciono isso? Ora, quem está entrando? IX mais IR3. Tem que ser igual a quem está saindo, que é IR2. Pronto, acabou. Acabou. Isso é a lei dos nós, o equacionamento. A gente fez o equilíbrio aqui. Ótimo. E agora, o que eu faço, professor? Bom, agora, pessoal, a gente aplica a lei de Ohm, né? Lembra que V é igual a RI? Então, o que é I? I é igual a V sobre R. Beleza. E aí, pessoal, esse V vai ser o quê? A diferença de potencial em questão. Ó, o IX, por exemplo, o IX. O IX, ele é um trecho, então ela percorre esse ramo aqui, que está contido entre o terminal 2 e o terminal 1, beleza? Então, ó, quem vai ser a voltagem em relação a IX? Ora, então vai ser V2, diferença de potencial, diferença dos potenciais, V2 menos V1 sobre o resistor em questão. Qual o resistor em questão? É o R1. R1. E mais, mesma coisa relacionada ao IR3, mesma coisa relacionada ao IR2. Pegou a ideia, pessoal? Sim ou não? Tranquilo, né? Só fazer isso para a sequência e aí é mamão com açúcar, papai é sugar. Não tem segredo, pessoal. É tranquilo. Pegou? Entendeu? E óbvio, né? Deixar isso também como desafio, porque pelo amor de Deus, fazer tudo aqui, isso me ajuda também, né? Vamos estudar um pouquinho também, esforçar, né? Eu queria acreditinha. Mas calma, pessoal, eu ajudei todos os alunos que me procuraram no WhatsApp. A resolução completa é só me chamar lá, que vai ser um prazer ajudá-los. Mas vocês entenderam a ideia? Então, ó, primeiro a gente pega o nó central, faz o equilíbrio. É essencial vocês desenharem esse diagrama aqui, desenha um pontinho representando o nó, as correntes estão entrando, as correntes estão saindo, e depois faz o equacionamento. Lembrando, aqui é método dos nós, então olha que interessante. Lá, inicialmente, a gente equacionou destrinchando a voltagem, que é RI. Aqui é o contrário, a gente equacionou baseado na corrente. Então, vai ficar em função da voltagem, V sobre R. Na verdade, a diferença potencial, né? Potencial final menos o inicial para cada uma das correntes. Beleza? Tranquilo? Pessoal, vou ficando por aqui. Se precisar de ajuda na resolução completa, me chama aqui no WhatsApp. Vai ser um prazer enorme ajudar. Estou ajudando vários grupos de estudo onde a gente se reúne, faz ao vivo as atividades, respondendo a atividade de cada um. Vai ser um prazer ajudá-lo, não só nessa atividade 1, na 2, na 3, nas provas, nos mapas. Contem comigo, tá bom? Sendo assim, fica com Deus, forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.